Olá, meus queridos aqui do grupo terapêutico online Desperte Sua Essência. Dando sequência aí às nossas histórias de prosperidade, às nossas conversas sobre finanças, dentro da perspectiva da constelação familiar, eu queria compartilhar com vocês hoje uma constelação familiar que eu fiz. Obviamente vai ser uma historinha que eu vou contar sobre a constelação familiar que eu fiz, porque os sentimentos que aconteceram lá e também o que reverberou depois disso é algo que eu simplesmente vivi, eu não consigo compartilhar. Mas eu vou contar a historinha aqui para vocês, eu espero que faça sentido e que também leve clareza a algum movimento que você possa estar vivendo aí em relação às finanças na sua própria vida. Essa aqui sou eu, Roberta. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí direitinho. Até chegar um pouquinho mais para frente na minha mesa. Então aqui estou eu, Roberta, e eu fui constelar a minha questão sobre prosperidade. E aí chamei mamãe e papai para estarem na constelação, né? Chamei mamãe e papai para estarem na constelação. Me coloquei perto mais de mamãe, porque a minha vida toda foi assim, mais próxima da minha mãe. E aí, então, nós chamamos também o dinheiro para estar nesse processo. Apareceu também nesse processo Roberta criança, porque era uma Roberta infantil que estava vinculada à mãe. A ideia que surgiu, também surgiram os meus avós por parte de mãe, e aí foi vendo assim que o vínculo afetivo mais fortemente construído e a minha questão de obedecer e honrar estava nessa questão da linhagem, de validar as crenças, estava na linhagem aqui da minha mãe, né? Minha mãe, a vida toda trabalhou em escola, sempre foi concursada, é aposentada em 2 concursos do estado de Minas Gerais. O meu pai também professor, mas o meu pai não é concursado, meu pai sempre trabalhou aqui e ali, em escolas, e não conseguiu se aposentar até hoje. Isso tudo foi a historinha que eu contei, né, pro constelador. E eu sou de uma família, aqui na parte da minha mãe, de pessoas concursadas, professoras, ou que não, se não são concursadas, se não são concursadas na educação, são concursadas e trabalham em áreas administrativas, mas todos dessa carreira, desse lugar do tá seguro, num emprego fixo, enfim. O meu avô teve muito dinheiro, mas nunca prosperou, morreu falido. E a minha avó sempre viveu a vida dentro de casa pelo meu avô. Se tornou muito amarga, inclusive por causa disso, ou por causa das coisas da vida, das coisas dela, vai saber também, né? Mas os dois já faleceram. E essa Roberta aqui, a Pititica, ela sempre foi professora também. O primeiro emprego dela foi numa escola, porque a mãe dela falou assim, olha, você precisa trabalhar, dá um jeito de trabalhar. Com 18 anos, foi dar aula de português para alunos de 7ª e 8ª série repetentes, que tinham mais do que 18 anos, né? Então, eu era a mais nova da turma. Eu já estava na faculdade de letras a essa época, então eu consegui uma designação. Talvez se alguém é do estado aí sabe do que eu tô falando.
Enfim, Roberta entrou para honrar a mãe no mesmo processo. Só que o tempo foi passando, e a Roberta, em um determinado momento da vida dela, essa aqui, ela percebeu que ela tinha um outro propósito para a vida dela. E aí, estar na escola começou a doer. Dar aula começou a machucar. Não porque fosse uma coisa assim horrorosa, horrível, ó, que monstruosidade dar aula. Mas porque tinha uma outra missão gritando por ela. Cuidar das pessoas através da sua palavra. Terapia, palestras. Constelação familiar. As coisas foram chegando, novos cursos, novas formações, tudo se encaixando. E todas as vezes que a Roberta pensava em sair da escola e comentava com a mãe, essa Roberta aqui olhava para a mãe e falava: mãe, eu tô pensando em fazer isso. A mãe falava: de jeito nenhum. Em público, você tem que ficar, que você é concursada. E aí, essa Roberta aqui vinha à tona. E essa aqui estava em sofrimento, estava em dor. E foi por isso que eu busquei a constelação familiar. E aí, como a mãe não estava abençoando, aprovando essa nova carreira da Roberta, ou a verdadeira carreira, o verdadeiro propósito da Roberta, e essa Roberta aqui, a buscadora espiritual, estava se sentindo angustiada porque não estava mais validando as vontades da mãe, os desejos da mãe, o dinheiro se afastava. O dinheiro estava sendo repelido. Isso foi visto na constelação, e na constelação foi visto como isso se repete aqui com a Miriam, que também tinha um monte de outros sonhos para além da sala de aula, embora seja uma profissional extremamente competente, não realizou alguns sonhos, agora já mais velha, de tanto pessoas falarem na cabeça, está começando a realizar algumas coisas, mas a gente percebe essa questão do honrar a ancestralidade em várias pessoas aqui da linhagem, da ancestralidade da Roberta. Tô falando em terceira pessoa, tá estranho, mas é para o discurso ficar mais fácil para mim. Mas enfim, tios da Roberta falindo, como o pai, outros emaranhamentos, outras repetições aqui no campo do não merecimento do dinheiro. E foi muito interessante que, vou para essa casinha aqui, que é a escola, que depois dessa constelação, a Roberta abriu mão de uma escola, trabalhava em duas, ela abriu mão de uma escola para atender à tarde e continuou em uma escola de manhã. E aí ela descobriu mais ainda o que move o seu coração em relação ao trabalho, em relação a finanças, em relação à prosperidade. E ela descobriu o que eu já comentei aqui com vocês, que dinheiro é a contribuição que você leva para a vida das pessoas. Quanto mais você contribui para a vida das pessoas, o dinheiro vem. Foi muito interessante porque nessa constelação, aqui para trás, bem para trás, surgiu uma ancestral que eu imaginei que ela fosse assim, com esse cabelo cacheadinho lindo e maravilhoso, porque eu amo negros, eu amo coisa da África. Eu imaginei que a minha ancestral fosse lá da África. E
essa ancestral era livre de todos esses emaranhamentos, era livre de todas essas amarrações. Ela era quem ela tinha que ser. Ela era livre para exercer a missão dela. E quando o Constelador me pediu para olhar para essa ancestral, a única coisa que eu senti foi amor, admiração, vontade de ser igual a ela, de seguir o meu próprio caminho, de trilhar minhas próprias decisões, de viver as minhas próprias vontades. E a força dessa ancestral que mora em mim, porque nós somos a força da nossa ancestralidade, a força dessa ancestral chegou até a mim. E quando essa força chegou até a mim, ela passou por toda essa linhagem. E aí desapareceu a criança, a Roberta criança. E eu pude finalmente olhar para minha mãe e dizer: mãe, eu te honro. Eu sou muito grata a tudo que você fez por mim. Eu sou muito grata por todos os ensinamentos de trabalho, de honestidade. Mas hoje eu vou seguir o meu caminho. Eu vou ser quem eu nasci para ser. Eu peço sua bênção e eu te reverencio. Reverenciei a minha mãe. Me encontrei com meu pai. Pai, eu te honro. Sou grata por você ter me dado a vida. Mas eu não preciso repetir a sua relação de distância com o dinheiro, de escassez. Nós somos filhos do universo, filhos do Deus de abundância. E é isso que eu escolho para minha vida. Eu te honro, te reverencio, mas eu vou seguir adiante. É um ensinamento incrível da constelação familiar. Eu não preciso repetir os enganos dos meus pais para honrá-los e validar o que eles fizeram. Eu posso seguir adiante, honrando tudo como foi, sem desejo de mudar, só olhando para o que foi, agradecendo, bora para frente, seguindo adiante. Resumo da ópera: hoje eu tenho essa força da minha ancestral comigo. Eu sinto como se essa força viesse comigo em todos os projetos que eu empreendo, em todas as madrugadas que eu acordo e falo: nossa, eu vou gravar um vídeo assim, assim, assado. Nossa, eu vou criar um curso assim, assim, assim. Nossa, eu vou fazer uma palestra. Essa força está comigo. Eu pedi a bênção dos meus pais para o meu novo trabalho, para o meu projeto que já vem aí caminhando para o 3º ano do Conhecer e Despertar, e eles me abençoaram. E hoje eu falo com vocês assim, eu ainda estou nessa escola, porque o que eu preciso desempenhar lá ainda não se encerrou, porque se tivesse se encerrado o propósito, eu já teria saído. Mas eu sinto que isso está muito perto. Quando acontecer, eu vou compartilhar com vocês. Eu tô de férias, prêmio. Quem é do estado aí também vai saber o que é isso. São 3 meses de férias que a gente tem direito. Então eu tirei esses meses de férias para fazer uma porrada de palestra que eu tinha para esse abril, maio, junho. E aí estamos de quarentena e as palestras foram desmarcadas, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho feito coisa pra caramba em casa e tenho me conectado mais ainda com a minha missão, estando em casa. E o dinheiro, gente, o dinheiro tem vindo como consequência da contribuição que eu tenho sido na vida das pessoas. Porque eu sei que eu tenho sido. Porque eu faço o que eu faço com amor demais, com amor demais. E é interessante que eu ficava carregando aqui nas costas pesos, pedrinhas. Eu ficava carregando pesos aqui nas costas que não eram meus, que eu não precisava carregar, que eram sonhos dos outros, desejos dos outros, projetos dos outros, que não são meus. E quando eu comecei a carregar só o que é meu,
deixei o dos outros para lá, devolvi para cada um deles, ficou mais leve. Ficou bem mais leve. E quando a gente abre espaço, né, tira questões internas que não são necessárias, abre espaço para novas coisas acontecerem, abre o espaço para o dinheiro chegar, tem chegado em equilíbrio. Mas mais do que o dinheiro, a sensação de paz por você estar no lugar onde você deveria estar é muito incrível. É muito incrível. E a sensação de que você também não precisa correr atrás de dinheiro demais, porque... Pra quê? Né? Pra quê? Essa sensação de aceitar tudo como é muito bom. É muito bom. E a constelação familiar abriu meu olhar para isso. Eu sou muito grata ao Pedro, aqui do nosso grupo, que me constelou. Sou grata a esta terapia que cura todo o sistema, porque é tão interessante a mudança dos meus pais nesse processo. E aí é história para um outro vídeo, para contar como foi que reverberou na vida deles. Campo, né? Então pensar que essa mesinha aqui é o campo. Quando a gente gera um campo na constelação familiar, ele traz consigo todas as memórias da ancestralidade e isso acaba reverberando, ecoando nessas memórias. Eu espero que tenha feito sentido essa história aqui para você, que eu compartilhei da minha constelação. Muito possivelmente a sua relação com o dinheiro também tem esses emaranhamentos aí para serem olhados. A constelação familiar é um novo olhar sobre antigas questões, né? Eu acho muito interessante. E a grande mensagem que fica disso tudo é: seja quem você nasceu para ser. Não repita padrões, não se apegue a pesos que não são seus. Faça o que você ama, faça o que vem do seu coração. E se você quer equilibrar as suas finanças, simplesmente seja de contribuição na vida das pessoas. Não pense assim, advogado, vamos pensar na Lu, né? Advogada. Nossa, hoje eu tenho 5 clientes, ai que delícia, vou ganhar dinheiro. 5 vidas que eu vou ajudar. O dinheiro vai ser só uma consequência do valor que você está levando para a vida das pessoas. Um beijo, até segunda que vem. A ideia de hoje da nossa Pocket Terapia é você parar e se olhar, parar para pensar em todo o seu sistema familiar. E aí? Como anda o meu sistema familiar no que diz respeito ao dinheiro? Tarefa da semana. Tchau, tchau.